na máquina. Aí o pessoal disse que tem um tanque que eles botam para lavar, com ultrassom para limpar, mas o quanto isso é eficiente? Será que não tem coisa mais eficiente? Será que não existe um outro tipo de produto que possa melhorar a performance do intercooler? Será que não tem uma outra maneira de limpar? Então seria criar uma equipe para estudar uma solução para isso aqui. É isso que esse pilar autônomo faria. Tá? Aí tem uma outra coisa chamada, que vocês devem conhecer, 5S, que tem um papel fundamental aqui dentro também. Se eu não estou organizado, imagine vocês a manutenção, e isso acontece aqui. Eu, como responsável do almoxarifado, que me deram essa incumbência aí, eu já vi que acontece direto. Às vezes o cara precisa de uma peça e ele não acha essa peça no sistema. Aí ele sai catando visualmente onde é que está essa peça dentro do almoxarifado. E às vezes ele não sabe nem onde é que está essa peça. Mas o Luciano, que é a pessoa que arruma, tem mais intimidade com esse negócio de localização, aí diz, chama o Luciano que ele acha. O que o Luciano acha e eu não acho? Todo mundo tem que achar peça. E aí visa organizar o departamento, que é saber onde está cada coisa, e cada coisa tem que estar em seu lugar. A partir do momento, nós não precisamos, gente, limpar nada dentro da empresa. A partir do momento que você arrumou tudo a primeira vez, organizou tudo e está tudo no seu devido lugar, é naquele lugar que tem que permanecer. Se eu tenho esse telefone aqui, esse controle aqui, isso aqui, eu digo, gente, isso aqui tem que ficar aqui. Mas tem sempre, eu chamo mão do demônio, que pega isso aqui, larga aqui. Aqui, ó. Aí vai ter que ter sempre alguém para arrumar. Se a pessoa pegasse o que ela precisa e voltasse sempre para o mesmo lugar, ninguém ia precisar arrumar nada. Ficou mal problemático. Mas a gente fez uma ronda aí na área, gente, garrafa de PET. Pô, uma garrafa de PET na área industrial, cara. Rolo de papel toalha. Eu acho que o cara foi para algum serviço, para enxugar o suor, alguma coisa. Quando terminou o serviço, largou lá. Estava lá um monte de papel toalha. Isso é coisa de eletricista e de instrumentista. No local que ele trabalhou, ele decapou o fio lá para fazer a ligação elétrica e está lá o resto de material de fio. O cara não soube limpar o resto de fio do shield que ele cortou do local. Isso se chama educação, e essa educação é trabalhada dentro do 5S. Aquele workshop, gente, aquilo é uma vergonha. A gente recebeu uma visita e montar um workshop daquele misturado com almoxarifado, com equipamento. Então, como eu estou responsável por isso, vocês vão ver que daqui a 2, 3 meses a cara daquilo ali vai ser outra. Tá? E eu posso mostrar isso aqui, ó. Veja o que era, eu passo. Aí eu passo, tem 2 momentos, antes PG e depois PG. Bom, mostra o segundo. Todo Fábio. Não, vou mostrar o primeiro. Tu bagunçou aí, não quer Tem tipo K, tem tipo J. Tá. Lembrando de todos. Então, gente, tipo de termopack existe. Tipo T, tipo K, que é para mel no mel. Tipo R, que é platina a 13%. Tipo S, que é platina a 10%. Tipo B, existem vários tipos. E o tipo está baseado em quê? Em os tipos de metais que estão fundidos para gerar milivoltagem. E isso implica em quê? Em faixa diferente de temperatura. Ok? Existem termopares que podem medir dentro da mesma faixa. A diferença de preço vai depender do tipo de material. Se eu quero medir uma temperatura de 1100 graus, Rangel, que tipo de termopar você usaria? De cabeça eu sei que eu poderia usar o tipo R ou o tipo S, que ele vai até 1100 graus. Ok? Então, uma das perguntas foi essa. Outra pergunta é: como funciona uma termorresistência e para que serve? O homem da estação do ano aí, sua primavera. Como funciona? Acabamos de ouvir como funciona um termopar e quais os tipos. A pergunta que eu te faço agora é: como funciona uma termorresistência, tá? E para que serve uma termorresistência?
Eu quero saber de você, me explica como um pedaço de metal chamado termorresistência funciona. Ele capta a temperatura. Vai me explicando, eu estou te ouvindo. Saúde, não estou lembrado. Não está lembrado? Oziel, me explica aí, Oziel. Me explica como funciona uma termorresistência e para que serve. Vamos pelo mais fácil. Para que serve uma termorresistência? Só ele. Para que serve uma termorresistência? Não, não olha no material não, pô. Vai olhar no material da mente aqui, ó. Para que serve uma termorresistência? Nós não falamos aqui, gente, a primeira variável que eu falei foi a temperatura. Dentro da temperatura eu falei de termopar, de termorresistência, etc. Para que serve a termorresistência? Para medir temperatura. Dúvida nisso? Não. Crisomar, me explica como é que funciona a termorresistência, já que agora você sabe que ela serve para medir temperatura. Como é que ela mede temperatura? Qual é o princípio de funcionamento da termorresistência? Sem olhar o material. Vamos tentar responder sem olhar o material. Não lembra? Geraldo Braga. Termorresistência. Qual é o princípio de funcionamento de uma termorresistência? Quando ela está sob o efeito, é um sensor, né? Quando ela está sob o efeito da temperatura, varia a resistência. Essa resistência você tem que passar por aquele transdutor de R para I, né? E vai lá pro... O cara falou de termopar nesse instante. Era só mudar o sinal de voltagem para resistência. Dúvida nisso, gente? Eu estou começando a ficar preocupado. Ou eu não estou explicando direito aqui, ou vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Paulo, é só conferir o tipo K cabe naquela escala de 100 graus. Cabe, né? Cabe. Ele vai de 350. Bom, tá me falando aqui de 0 a 1250 graus. O K? Faixa dele Se lá. cabia na faixa de 100 graus. 0 a 1250 graus Celsius. Mas ele não é isso tudo não. Então tá Se dá daí eu tenho que dar uma olhada. Ela Isso aí tudo não. também não tem aqui. Isso aí tudo não. Vamos lá. Indique 3 tipos de instrumento que mede pressão. E aí eu vou querer o Bahia. Manômetro. Três equipamentos qualquer que mede pressão. Manômetro já saiu. Não, sem olhar no material. Volta a aula de ontem, quando eu estava explicando aqui no finzinho da tarde sobre pressão. Coloquei ali várias tecnologias de medir pressão. Sinatra. Bora, Sinatra. Não olha no material não, Sinatra. Bora aí.
pressostato e Já foi 2. Manômetro, pressostato, pode ser o transmissor de pressão. Ok? Reforma. O pressostato, ele é o medidor de pressão ou indicador? Não, é só indicador de pressão. Não, tudo bem. A pergunta é, indique 3 tipos de instrumentos que medem pressão. O pressostato mede pressão. Média, pressão, É. ele é dado por É. medidor. É. Pode ser entendido como medidor. Se você- Todos eles estão medindo, até o manômetro está medindo. Não, pois é. Ok? Mas o pessoal É. só não indica. Se ele está medindo, não. Ele está medindo a pressão. Agora, se você for trabalhar tipo de sinal que ele processa, já não é de medição. Porque o pressostato é uma chave. Ele tem uma pressão setada, chegou naquela pressão Pois é. dali, ele manda um sinal de 0 ou 1. Mas ele vai medir até chegar a 7 mas pontos. todos os instrumentos medem. É que vocês estão tentando associar o que eu falei ontem para diferenciar aí a ordem e IDO. Se tiver o nome transmissor e medidor, já é analógico. Tá? Mas todos eles medem. Fala. não, tá falando do pressostato da caldeira. Chega a 10 bar, É. passagem. Tá bom? Cite 3 unidades de engenharia para medir vazão. É o CIMAR. Não, não olha no material não. Olha para aqui, ó. Olha aqui na lente da verdade aqui. Medir vazão. É, 3 unidades de engenharia para medir vazão. Primeiro você tem que se lembrar o que é unidade de engenharia. E depois você me diz as 3. Fique afoito não, que vai chegar a sua hora. Fica calmo, eu estou esperando. Mas eu não sei. Vamos se esforçar, gente. Vamos se esforçar para lembrar. Não lembra, Timar? Flávio, me salva aí, meu filho. Litros por hora. Pode ser quilo também, quilograma, hora ou minuto, depende da Uhum. vazão, litro, quilo, galão, Galão. galão por hora. Gente, unidade de medida, unidade de engenharia de vazão, eu frisei aqui ontem, vai ser sempre volume por unidade de tempo. A mais usada é metro cúbico por hora, mas pode ser litros por minuto, litro por segundo, galão. Vocês têm que associar sempre volume e tempo. Quanto de volume está passando? Ah, são 200 toneladas por hora. Não importa, é um volume qualquer sobre a unidade de tempo. Dúvidas sobre isso? Quais os tipos de sinais usados ou tratados pelos diversos instrumentos utilizados na planta? Seu Cláudio. Oxe, repete aí. Quais os tipos de sinais usados ou tratados pelos diversos instrumentos na planta? Quais são os tipos de sinais que os instrumentos tratam? Falamos aqui maciçamente ontem à tarde. Sinais dos instrumentos. É. Analógico e digital. Tá, analógico e digital, mais de... São 4. São 4. 4. Analógico, digital. São analógicos e digitais, mas de quê? Entrada e saída dos dois. Tá? Entrada e saída. E quais são os 4 então? Analógico de entrada e saída e digital de entrada e saída. Aí a ordem IDO, não é isso? Então era só isso, gente. Agora, a próxima pergunta chega a ser ridícula. O que significa a IAO DIDO? Não, desculpa. Essa resposta que você deu é da sexta. O que significa a IAO DIDO e que tipo de sinais são tratados nele?
Então aí entrada analógica, A, O, saída analógica, DI. A resposta do quinto não é essa que você viu, que eu tinha perguntado, não é essa não. Quais os tipos de sinais usados ou tratados pelos diversos instrumentos utilizados na planta? Continua você. Cabra bom. Tem que estudar mais, né? Esses sinais que você acabou de falar, analógicos e digitais, que sinais são esses? A pergunta é essa. Que sinais são esses? É analógico e... Analógico e digital. É. Que sinais analógicos são esses que a gente está falando? Não? Hélio, que sinais analógicos são esses que nós estamos falando? Temperatura, pressão. Sim, mas que sinais são esses? É de temperatura, é de pressão, mas que sinais são? Na temperatura, quais são os sinais que você trabalha? Quais são os sinais que você trabalha na medição de temperatura? Osiel, quais são os trabalhos, quais são os sinais que a gente trabalha na medição de temperatura? Não, sem olhar no material. Você não vai achar agora. Você não responde não. Não sabe não? Gente, nós respondemos na primeira e na segunda pergunta. O que é que está acontecendo com vocês? Na escala da... Sinatra, me salva aí, Sinatra. Quais são os sinais, Sinatra, que a gente está falando aqui? Não, não olha no material não. Gente, quais são os sinais que a gente trata quando está medindo temperatura? Voltagem, corrente. Pô, qual é o outro sinal que a gente trata na instrumentação? O 4 a 20 mA. Não é tratado na instrumentação? Então tem sinal de resistência, tem sinal de voltagem, tem sinal de corrente. É esses sinais que eu estou perguntando. Tá bom? Cite 2 tipos de instrumentos ou equipamento para cada sinal descrito na pergunta anterior. Então, para facilitar a vida de vocês, não fala quem eu perguntar, tá bom? Então, a pergunta é citar 2 instrumentos que se enquadrem na I, na O, na DI e na DO. E aí eu vou começar por Rangel. Rangel, me cita um instrumento aqui, a O. A O, termopar, transmissor de pressão. Então, um só. Termopar. Opa. Vamos ficar calados. Primavera. Primavera, me dá um ADO. Um equipamento que é tratado como sendo um ADO. Deixa ele falar, gente. Vamos puxar pela memória de cada um. Me dá um ADO aí. Na vez de você não querem falar. Na dos outros, vocês querem dar pitaco. Um ADO. A gente botou uma lista aqui. Eu botei uma lista aqui ontem. 2 fileiras. E a gente foi dizendo, ó, isso é um ADO, é um aí, é uma O. Me cita só um ADO ali. Começa a raciocinar assim, ó, todos vocês. O que é um AI, o que é uma O, um ADI, um ADO, e lembra daquilo que eu falei, do campo para a sala, da sala para o campo, e o que é, isso aí eu estou diferenciando o que é uma entrada ou saída. Depois pensa, pô, o que é um sinal analógico, o que é um sinal digital, ok? Baseado nessas informações, o que é um ADO?
É digital, né? Ó, é o isso aí. É o pressostato. Pressostato. De comando. Isso aqui é primavera. Isso aqui foi Foi Rangel. que trocou aqui. Ah. O Wellington. O Wellington, me cita um aí, Wellington. Não vamos procurar no material agora não, que não adianta. Esquece o material, gente. Vamos puxar pela... vazão. Não. Quero um. Pressostato. Tá. O Wellington. Não olha no material não, vamos puxar pela mente. Sinatra, me dá um ADI, Sinatra. Seu Sérgio, você fica calado. Eu tava calado, não falei nada não. Aí você, em vez de ajudar, você está prejudicando ele.